Muito boa noite. Estamos iniciando mais uma edição do Roda de Entrevista, o atrativo de toda terça-feira, 10 da noite, aqui na TV Brasil Central. Hoje, 26 de novembro de 2013. Esta é a edição 584 do programa, que está no seu ano 12. E prazerosamente recebemos aqui o Dr. Rafael Nakamura. Ele é médico ortopedista, diretor do Hospital Geral de Goiânia. Nós temos muitos assuntos interessantes para conversar com ele. O Dr. Nakamura é graduado pela Medicina da Universidade Federal de Goiás, fez residência médica em ortopedia e traumatologia no Hospital das Clínicas, com subespecialidade em joelho, que aliás é o meu fraco, viu, doutor? É médico efetivo da Secretaria Municipal de Saúde de Goiânia, foi diretor clínico do SAMU, o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, e é diretor do Hospital Traumato Ortopédico. Hoje, ele é o diretor técnico do Hospital Alberto Rassi. Comigo para essa entrevista, querida amiga, que há muito tempo não via, Gabriela Louredo, é do site Goiás Agora, e também TV Goiânia. TV Goiânia. Alex Atanásio, companheiro da PUC TV, Fábio Maurício, companheiro de tantas jornadas, ele é da RBC e também da Fonte TV, e o Charles Daniel, Jornal Hoje, e também um grande artista que está se revelando aí. Logo, logo o Brasil vai falar dele. Obrigado. Doutor Rafael Nakamura, prazer imenso tê-lo aqui. Nós temos uma infinidade, eu vou tentar ser mais compacto para aproveitarmos bem essa 1 hora de programa, que eu garanto para o senhor que vai ser curto o tempo, para o tanto nós temos que conversar. Bom, nós vivemos uma situação ruim na saúde de um modo geral. Mas ainda assim, a gente vê a experiência maravilhosa do HGG, que está investindo, está inovando, está bem equipado hoje e está partindo para tratamentos especializados. Eu sei, por exemplo, que tem este mês, agora de novembro, um tratamento específico para doença do homem. Qual que é a estratégia, doutor Nakamura, do HGG, para com tanta diversidade, tanta dificuldade no atendimento da população de um modo geral, dedicar-se a esse trabalho que é também espetacular, de criar esses tratamentos, inclusive para essas doenças mais modernas. Qual que é essa estratégia? Boa noite, doutor Nakamura. Boa noite, um prazer imenso estar aqui. Na verdade, o HGG é um hospital geral de múltiplas especialidades. E em relação à colocação que você fez, em relação à saúde do homem, a gente está no mês de novembro, então sempre é bom ressaltar a importância que nós homens temos que ter com a nossa saúde. E o HGG fez essa semana de cirurgias eletivas em homens, cirurgias urológicas, justamente para movimentar, sensibilizar toda a sociedade e com isso chegar à população masculina da importância de cuidar da sua saúde, sobretudo a prevenção do câncer de pulmão. O homem é descuidado, não é isso? Só um instantinho, Fabi. O homem é descuidado, não é? O homem, estatisticamente, isso já está comprovado, ele cuida menos da sua saúde e, para tanto, falece mais. No passado, falecia mais por causa das guerras, né? Mas hoje a gente não tem, felizmente, tantos movimentos bélicos assim, mas hoje ele falece mais por falta de cuidado e na alimentação, sobretudo. Qual foi o índice de procura por parte dos pacientes masculinos, do sexo masculino, nesse período para fazerem essa triagem e agora poderem estar sendo operados pelo HGG? Tá. Essa movimentação que nós fizemos são de pacientes que já tinham cirurgias autorizadas, de modo que nós não abrimos para triagem ou para a demanda espontânea desses homens, mas a demanda que eles têm que procurarem as unidades básicas e sim, as unidades secundárias também, é uma demanda aquém do que deveria ser. Nós sabemos que muitos homens às vezes não fazem nenhum tipo de exame preventivo até ter o primeiro sintoma. Nós temos no Nordeste o maior índice de câncer de pênis do mundo. Por quê? Falta de água e sabão. Que o câncer de pênis está relacionado à falta de higiene. Então nós temos algumas ilhas no Brasil que precisam ser trabalhadas de forma muito intensa e eu vejo às vezes um gasto de energia muito grande com coisas que não são tão importantes. É medo ou é falta de esclarecimento? É um misto das duas coisas, porque o medo muitas vezes responde pela falta de conhecimento. De modo que, sobretudo na prevenção de doenças, o medo e a falta de conhecimento é um conjunto final para uma tragédia que é a morte com sofrimento. Agora, com relação, doutor Nakamura, a próstata, a doença de próstata, que mata tanto quanto as grandes causas, morte de homem, e substancialmente acontece isso porque ele
não se presta a procurar um médico para ser tratado, menos ainda quando falam para ele na necessidade de um toque retal. É uma questão cultural, portanto, não é isso? Essa colocação sua tem extrema pertinência. O câncer de pulmão mata mais homens do que o câncer de próstata, mas o câncer de próstata mata podendo ser evitado. O câncer de pulmão, a gente considera que a pessoa está sendo alertada desde o primeiro cigarro. O câncer de próstata, ele só dá sinal quando já tem algum grau de avanço que vai gerar algum sofrimento. E se ele fizer um exame preventivo, e o toque, como você colocou, é um exame que tem um tabu muito grande. Não há problema nenhum, nossa sexualidade não vai mudar se eu sofrer um toque ou não. E ninguém precisa saber disso. A gente precisa reforçar isso com a população masculina, que apesar dos exames que existem hoje de sangue e ultrassonografia, o toque do urologista é fundamental. Eu queria que você explicasse exatamente isso, até a título de alerta. Não basta um PSA, ainda que seja extremamente bem feito, porque ele não cobre toda a região, é mais ou menos isso, né? Ele não identifica, não é possível o diagnóstico perfeito à base apenas do PSA. Às vezes, em alguns debates, algumas conversas, eu brinco muito com essa visão, o seguinte: nós temos a visão bidimensional e tridimensional. Então, isso tem uma diferença muito grande. Se você não tem uma visão tridimensional, você não tem noção de profundidade. Isso na nossa vida real. Você não sabe se um carro está aproximando ou não na bidimensional. É a mesma analogia. Se você faz só um toque ou só o PSA, você pode perder coisas importantes, como a aproximação de um veículo. A partir de quantos anos o homem deve se preocupar em visitar um urologista? Recentemente, inclusive em um programa recente da televisão, o presidente nacional de urologia trouxe as informações de um congresso que houve, que mudou essa data, mudou essa idade. Nós tínhamos uma idade de 40 anos, após os 40 anos fazer o toque e procurar o urologista. Essa idade subiu para 50 anos se o paciente não tiver nenhuma doença na família, ou nenhum. Eles alegaram, isso é um estudo urologista, não é a minha especialidade, mas como gestor a gente precisa estar atento a essas informações. Eles alegaram que a idade mais curta gerava uma demanda muito grande de pessoas que não tinham necessidade de estar lá e que poderia gerar um pânico e um excesso de exames. E você sabe que quanto mais você procura exames, mais encarece a medicina. Doutor Rafael, é o que nós vemos nos Estados Unidos. Eu vou voltar um pouquinho sobre a questão da administração do OS e DETEC em relação ao HGG. Eu queria voltar lá um pouquinho atrás e saber de que forma, porque assim, a gente sempre acompanhou que o HGG era um hospital de referência em várias especialidades. Mas as dificuldades já estavam, inclusive, ameaçando nesse ranking do hospital. Qual o diagnóstico que o IDETEC conseguiu fazer no início dessa gestão, dessa OS que passou a gerir esse hospital? O Hospital Geral de Goiânia, o Alberto Rassi, o primeiro diagnóstico que nós tivemos é que era uma joia que estava precisando de um polimento. E ela continua tendo esse valor muito alto, principalmente para a rede, que tem deficiências de coisas muito importantes e que só encontram no HGG. Com a administração através de organizações sociais, de forma indireta, a gente pôde transformar essa joia que estava um pouco embaçada numa joia que possa transmitir um pouco mais de luz. Ainda precisa avançar muito. O trabalho está apenas começando. Saúde pública no Brasil, qualquer coisa que se diga que é mágica, não existe, é falácia. Mas a gente já percebeu grandes avanços esse ano, sobretudo na parte estrutural, abastecimento. E os próprios funcionários públicos, que no começo temiam, nos primeiros meses, toda a imprensa viveu, nós vivemos isso, até boicote, nós tivemos boicote interno. Hoje, pelo contrário, nós vamos em reuniões e treinamentos, os funcionários públicos, que são compromissados, na maioria deles, estão felizes com essa nova administração. Como é que vocês têm conseguido fazer essa gestão, sobretudo ainda perante algumas críticas que ainda surgem de que as OS vieram para privatizar os hospitais? Como é que vocês estão conseguindo lidar aí com esse obstáculo? Essa situação, muitas vezes a gente já foi colocado, indagado e colocado em situações como essa. Eu sempre gosto de lembrar da história do SUS. Quando o SUS não existia, o SUS é recente, Constituição de 88, existia o INAMPS e o INPS, que muitos que estão nos assistindo e todos vocês podem ter vivido o INAMPS e o INPS. Quando surgiu a ideia de um sistema único, que no começo era sistema único descentralizado e depois SUS, muitos também levantaram. Isso é fato. Isso não vai dar certo, vocês estão ficando malucos, e muitos críticos da sua zona de conforto não quiseram. O SUS está implantado, consolidado e houve avanço. É mais ou menos uma mini reforma sanitária que nós estamos vivendo, e a gente lida com isso, sobretudo o IDETEC lida com isso com muita técnica. É uma parte que cabe muito a mim dentro da instituição,
E a gente lida com isso com um debate técnico. Não há inovação nenhuma. A lei que cria o SUS, quem for a lei, vai ver lá que ele já fala que é através da administração direta ou indireta e das fundações. Como as fundações não podem ser mais criadas, só as que já existem, as organizações sociais são uma grande novidade. E mais, é uma novidade em Goiás, porque no Brasil é um modelo já consolidado. Doutor Rafael, nesse sentido, o senhor vivenciou ou vivencia os dois lados da moeda, pois foi secretário municipal de saúde, atua como médico, inclusive, também na Secretaria Municipal de Saúde em Goiânia e é gestor de uma organização social. Qual é a grande diferença e qual a grande vantagem da organização social sobre o modelo que hoje é implantado nos municípios, principalmente? A administração direta da saúde, como eu já tive essa experiência, ela é norteada por uma única lei, que é a Lei 8666, quando se fala em aquisições de bens e insumos. Essa lei foi criada para obras. Ela foi estendida para outras áreas por uma deficiência legal. Então, ela tem grandes dificuldades para gerir a dinamicidade da saúde pública. E aí, a responsabilidade que recai todos os secretários. O secretário é o menos culpado de tudo isso. E não é por uma questão política, é por uma questão operacional básica. Ele quer fazer e não consegue. A organização social não. Ela destrava esse modelo, ela consegue comprar com mais agilidade. Agora, nós não podemos esquecer que ao destravar isso, não pode significar baixar a guarda da vigilância do dinheiro público. A organização social tem o mesmo compromisso que o gestor principal, gestor direto. Então, é um modelo que tem vantagens, se bem utilizado. Rafael, mudando um pouco de assunto... Eu ia avisar você que eu chamaria você no segundo bloco. Ah, desculpa. Então está feita a nossa combinação, tá ok? Tá combinado. Doutor Nakamura, a gente vai para primeiro bloco comercial, a gente volta já, com o nosso roda de entrevista desta terça-feira, 26 de novembro, e eu volto com a Gabriela Loredo. Daqui a pouquinho a gente está de volta. Estamos de volta com roda de entrevista, que conversa hoje com o Dr. Rafael Nakamura. Ele é médico ortopedista e diretor do HGG. Gabriela Loredo. Então, vamos lá. Rafael, nesse ano o HGG conseguiu importantes conquistas em relação aos transplantes. Depois de 6 anos foi retomada a cirurgia de transplante de rim e também foi feita a primeira captação de pulmões no estado. Agora, eu queria saber como é que isso foi possível. Por um lado, a gente pode dizer que foi um avanço. Por outro lado, já que Goiás, o HGG é considerado referência em Goiás, referência no atendimento, mas ainda não se realiza no estado, por exemplo, transplante de coração, nem transplante de fígado. É impossível não se questionar por que isso ainda não acontece. A gente reverbera uma realidade nacional. Infelizmente, você sabe que a questão do transplante no Brasil ainda está muito aquém do que a gente precisa, até porque o número de doadores é muito baixo, as famílias têm um tabu muito grande, um apego ainda muito a esse plano de que a vida está no plano biológico. Isso não é o meu entendimento, mas a gente poderia ajudar muito do ponto de vista biológico se a gente doasse os órgãos. Então fica aí essa questão. Em relação ao HGG, houve essa possibilidade justamente por essa administração mais ágil. Por quê? O transplante requer ações imediatas. Você tem algumas horas para você atuar recolhendo esse órgão e algumas horas para você implantar. Então, felizmente, a gente no IDETEC teve uma preocupação muito grande, justamente e obviamente com o apoio da Secretaria Estadual, que também quis fomentar essa ação, de modo que a gente ocorreu isso que você falou e a perspectiva é melhor, que a gente vai conseguir captar mais, não só pulmões, não só rins, mas avançar em outros transplantes. Agora, coração, pegando a deixa aqui da Gabriela, o coração ainda é um mito na medicina brasileira, ou não? É um mito em que sentido, Rinaldo? Eu digo o seguinte, o desafio que é, sim, seja o processo em si do transplante, a doação, etc., seja para quem vai receber o órgão. Todos os transplantes hoje, o que a gente observa que tem maior índice de sucesso são os transplantes renais. Né? A gente vê que, inclusive no doador vivo, o rim permite esse tipo de doador. Né? O fígado também, um doador parcial, também é possível. Mas o coração, por ser um órgão que tem todo um apego, não só biológico, mas também tem um apego emocional, né? Que é o centro das emoções, o que na verdade não é,
ele tem um grande avanço em São Paulo, com o professor Zerbini, que foi um mito. Pioneiro brasileiro. Um mito da medicina, uma pessoa que deve ser lembrada para sempre. E hoje a gente tem, graças a Deus, grandes cirurgiões que avançam nessa área. A medula óssea. Medula óssea, nós temos aqui em Goiás um serviço muito bem estruturado, nós temos serviços muito especializados, inclusive em avaliação de histocompatibilidade. Tá? Que é o grande problema, é isso, né? A questão da compatibilidade. Né? Isso prejudica muito, mas hoje já existem dados tecnológicos e de logística que permite que o Brasil todo se comunique e observe se há um doador compatível ou não. O que a gente vê, infelizmente, no dia a dia, né, é a maior, é você ver a pessoa podendo doar. Nós tivemos um caso dentro do HGG, um paciente jovem, vítima de vítima de acidente de trânsito, poderia doar inúmeros órgãos. A família ficou pensativa, a gente perguntando se poderia avançar, e no final a família recusou a doação. Rafael, nesse sentido, existe a previsão de ampliar, então, o número dessas cirurgias para se realizar cirurgias de transplante de outros órgãos também? E, por acaso, o hospital pensa em desenvolver campanhas de conscientização, até mesmo para sensibilizar famílias de doadores, né? Claro, no futuro. Nós temos, nas duas frentes, a gente tem atuação. Na questão do acolhimento ao usuário, informação, a gente tem até uma diretoria de ensino e pesquisa, que não é só ensino do profissional, ele também tem a ver com humanização e tem outros profissionais que também atuam nessa questão de ensinar e mostrar, desmistificar que aquilo é um ato ruim ou que você está vilipendiando aquele corpo. Pelo contrário, você está homenageando aquela pessoa, permitindo que ela possa ajudar a outra. Em relação ao incentivo às cirurgias, nós temos total interesse nisso, de avançar em termos até de podermos implantar. Nós tivemos um caso já de implante de rim no hospital de um jovem que foi comovente, e que antes dele operar, a primeira coisa que ele falou, que ele, após a cirurgia, ele queria tomar um copo d'água. E a gente não dá muito valor ao que é tomar um copo d'água. E o insuficiente renal não pode tomar água. Então isso mexe com a gente, e isso deve mexer com todos que nos assistem, para que possamos promover mais doação de órgãos para diminuir o sofrimento. Doutor, a gente tem percebido que essa questão da burocracia, infelizmente, ainda é um câncer dentro dos hospitais, dentro das unidades médicas. E com certeza não deve ter sido diferente dentro do HGG. Recentemente a gente acompanhou um drama, uma agonia do secretário estadual de saúde, porque ele ficou justamente no meio desse drama aí, né, entre a cruz e a espada. Ou atendia a questão burocrática ou salvava vidas. Inclusive teve a polêmica que ele foi afastado pelo Ministério Público de suas funções, mas ele justamente vinha sempre reiterando essa situação, que ele precisava fazer algumas compras, porque haviam pessoas que estavam dependendo de medicamentos, enfim. Como é que vocês têm conseguido lidar com esse problema da burocracia para compra de medicamentos? A gente vê, às vezes, unidades que têm dificuldade de comprar insumos simples, né? Como é que o IDETEC tem conseguido resolver esse problema dentro do HGG? Em relação a isso que você comentou, eu queria só colocar que o secretário Antônio Fales fez a opção correta. Ele optou por salvar vidas. Tá? E eu tenho certeza que a defesa dele é inquestionável, porque quando você é secretário, e eu já estive secretário por um período, e todos os secretários de saúde do país que realmente se preocupam com assistência à saúde vão ter problemas nesse sentido, porque ou ele vai comprar o remédio ou alguém vai ficar doente. Em relação às OS, nós temos a liberdade regimental para aquisições muito menos burocráticas. Mas a gente tem que ter cuidado no como você vai fazer. O IDETEC optou por um método tecnológico. Por quê? Para evitar qualquer tipo de fragilidade nesse processo de compra. Então, nós adquirimos uma plataforma eletrônica, a Bionexo, em que cotamos com todos os fornecedores do Brasil de forma indireta, ou seja, não tem contato direto, e a cotação é eletrônica. Então, isso é uma forma que vai avançar, eu tenho certeza que vai avançar até na administração direta, a cotação eletrônica, para evitar problemas, como nós vimos recentemente no estado de Doutor Rafael, com relação ao investimento feito pelo IDETEC no HGG, recentemente, se não me engano, em outubro, foi inaugurado um centro de terapia intensiva. O governador Marconi Perillo, inclusive, participou da inauguração. Qual foi o investimento que o IDETEC fez ali? E esses recursos, eles são provenientes do próprio IDETEC, do próprio Instituto, ou teve participação do governo do Estado também? O fomento, existe um fomento mensal, né, calculado para que você
mantenha o hospital, mantenha a assistência e mantenha o pagamento dos salários, né? Então isso existe um fomento mensal, existe uma previsão contratual para investimentos. Nessa questão da UTI que você colocou, houve um recurso extra que estava para ser perdido, né? Estava aí ainda parado há algum tempo. Essas emendas parlamentares que existem, mas no caso específico da UTI, foi um termo de ajuste sanitário, foi uma outra forma, que era um dinheiro que ia ser devolvido e a União entendeu que poderia ser aplicado numa UTI. O detalhe interessante desse recurso é que o recurso que era previsto para 10 leitos, com os mesmos 10, o mesmo recurso financeiro, nós conseguimos fazer 29. Por quê? A administração direta compra mais caro, porque ela paga mais demorado. Então, isso foi uma prova cabal de que nós conseguimos fazer mais, com mais qualidade e com menos. Apesar dessa melhoria na estrutura, que é algo visível, há ainda uma reclamação das pessoas que frequentam, né, dos usuários do HGG. Entre elas é a remarcação das consultas, que segundo eles está mais difícil. Como resolver esse problema? Esse é um gargalo que a gente precisa gastar uma energia, um tempo de debate muito grande. Nós temos no HGG profissionais que atendem consultas, que são únicos na rede e até na privada você tem dificuldade para consultá-los. Você como paciente, e eu também, não gostaria de sair do HGG de forma alguma, porque quando eu volto para a minha localidade, eu às vezes não encontro médico. Às vezes quando eu encontro, esse médico não consegue me atender por deficiências que nós já debatemos aqui. Então nós temos um aporte de pacientes no HGG e não temos alta do ambulatório. E quando você tem essa fórmula de pacientes encaminhados e você não consegue dar contra-referência, que é o termo técnico. Até porque são pacientes crônicos também. Crônicos, mas na rede, o pensamento em rede, o HGG é um hospital terciário. Ele tem que estabilizar os casos mais graves e um secundário assumir. E é assim que funciona uma rede. Mas você sabe, todos nós sabemos que a rede é muito precária no Brasil, por deficiências, muitas vezes por falta de mecanismo para um secretário. Que estrutura é a secundária, no caso? Na minha opinião... Quem continuaria? Veja só, não só na minha opinião, mas de muitos estudiosos da saúde pública, a atenção básica é o pilar para sustentar uma rede bem. Para você evitar superlotação de CAIS, você tem que ter rede básica suficiente. Para você evitar superlotação no terciário, você tem que ter rede básica. O paciente resolve seus problemas perto de casa. Quando você tem uma deficiência nisso, e o Brasil é deficiente nisso, você começa a superlotar os hospitais terciários, onde você tem médicos. Agora, isso não significa que tenhamos apenas que fosforilar do ponto de vista teórico. Nós já temos algumas ações dentro do HGG, que é a marcação eletrônica dessas consultas. Tem regulação lá, doutor? Dentro do HGG, todos os pacientes são regulados. São subordinados a uma regulação de Goiânia. Rafael, bom, o HGG tem intensificado a realização de mutirões para casos específicos de atendimento, como o Reinaldo citou, cirurgias urológicas agora, nesse mês, né, Novembro Azul, e também para as pacientes que têm mamas, as chamadas mamas gigantes. De que forma, com essa estratégia, o hospital tem conseguido reduzir essa demanda, reduzir a fila aí de espera por esses atendimentos específicos? Essa é uma estratégia que a gente tem assim, muito prazer de comentar sobre ela, porque foi uma iniciativa dos próprios médicos, que vendo a possibilidade que o hospital ganhava, a capacidade operativa, vieram à direção e propuseram, no caso das cirurgias plásticas, o serviço de cirurgia plástica propôs, que é uma coisa assim interessantíssima, né? O funcionário procurar esse tipo de atividade. A gente ficou muito feliz, apoiou imediatamente, e desde o mês de junho ou julho, toda a última semana vem sendo feita, não só da mama gigante, uma semana, nós tivemos também da redução das cirurgias pós-bariátricas, o excesso de pele, nós tivemos das pálpebras caídas, fizemos, inclusive das pálpebras, a gente zerou a fila de espera, e também da orelha de abano, que é aquela malformação também, não ficou ninguém esperando. São vários, então, iniciativas. O doutor Rafael, o Hugo passa por um problema crônico, que é a questão, embora haja um processo de regulação lá, ele está permanentemente superlotado. É aquele drama que a gente vê quase que todo dia, pessoas sem tratamento, pessoas nos corredores, macas improvisadas. E o HGG, que é também um hospital de referência, só que ele é terciário, ele passa por ele tem o risco de passar por esse problema, tendo em vista essa evidência dele em tratamentos
tão múltiplos, ele passa pelo risco de ter também uma superlotação? Não. Vocês temem isso? Na verdade, nós temos que sempre temer isso. Rotineiramente, um hospital na rede pública que está igual o HGG, o Hospital Alberto Haas, nós temos que estar vigilantes para que ele sempre mantenha a sua capacidade máxima. Até para efeito de manter a qualidade do atendimento. Exatamente. Só que como é um hospital eletivo, ele tem essa vantagem da gente poder fazer um freio natural, né? Um freio natural. O Hugo, o Hospital de Urgência de Goiânia, que também é administrado por uma OAS, que sofreu uma melhoria que é contundente. Inclusive física, né? Ele está tão bonito agora, né? Não só física, né, Reinaldo? Houve uma melhoria realmente de assistência no Hugo, mas o que acontece? O Hugo é um hospital de porta aberta. Então, ele realmente reverbera dentro dele problemas que não são dele. O doutor Silvio Ricardo reclama todos os dias, olha, não precisava de vir para cá, tem uns 6 por aí e tal, e aí a gente não dá conta e tal. Isso acho que é um problema difícil de ser superado, né, doutor? Doutor Rafael, há um gasto enorme. Fabinho, no próximo bloco. Tá? Há um gasto enorme de energia em busca de culpados e eu não vejo energia para se formar força conjunta para a solução. Vamos para o nosso segundo bloco comercial. A gente volta já já com roda de entrevista, que está conversando com o doutor Rafael Nakamura. Estamos de volta com roda de entrevista, que está conversando hoje com o doutor Rafael Nakamura. Ele é do HGG e é médico ortopedista. Fala, Maurício. Doutor Rafael, constantemente a gente que atua no dia a dia, na imprensa, a gente recebe às vezes denúncias de pacientes que estão aguardando uma remarcação, voltando a falar sobre a remarcação de consultas, e muitas vezes a gente vai ali na entrada do HGG, eu tenho a rua 3, aquela rua paralela, não sei o nome dela, ali tem um portãozinho onde sempre tem um cartaz dizendo: não estamos marcando consultas para especialidade tal, ou para o médico tal, né? Favor procurar a partir de daqui a 10 dias, 15 dias. Por que acontece isso? E muitas vezes a gente vê filas grandes de pessoas ali do lado de fora esperando por uma informação ou para conseguir essa remarcação. Essa questão do ambulatório, como eu já tinha colocado, é um problema que precisa de uma discussão ampla e multifacetária. Não é um problema de uma unidade. Mas, como a gente tem que tomar ações, né, o diagnóstico está feito, mas tem que ser feito ações. Nós detectamos um número enorme de pessoas que procuram o HGG para representar outros pacientes, que são os famosos despachantes de saúde. Então, recentemente, nós tivemos que tomar algumas medidas para deixar aquele portão fechado. E trazer os pacientes de forma verdadeira para sabermos se ele realmente é paciente. Por quê? Nós, inclusive, foi coberto pela imprensa no momento de tumulto, nós pegamos uma pessoa que estava com uma pasta com mais de 80 nomes para marcar uma consulta. Não tinha nada a ver com essa pessoa, não era da família dela. Uhum. Então a gente ficou preocupado disso ser um despachante, estar vendendo essa consulta ou tendo alguma benesse pessoal. Mas isso foi necessário, aconteceu realmente uma aglomeração muito grande, houve um certo tumulto, porque nós não imaginávamos que num dia só iria ter aquele aporte, mas logo em seguida veio a ação tecnológica, que é o que está acontecendo hoje. Tanto que hoje as pessoas não precisam mais ir ao HGG marcar a consulta. Doutor Rafael, nós percebemos com muito sucesso a implantação do teleconsulta em Goiânia, através do IDETEC, e essa mesma OS tentou implantar o sistema lá em Aparecida de Goiânia, inclusive o senhor foi secretário de saúde lá. Por que infelizmente não se conseguiu o mesmo sucesso desse sistema de agendamento através por telefone de consultas em Aparecida como deu certo em Goiânia? Na verdade, o teleconsulta, quando foi para Aparecida, o secretário era o Cairo Lousada, eu já fazia parte da equipe dele, e ele pensou nessa ideia e comprou essa ideia de defender essa marcação online através do telefone. Agora, isso é uma decisão de gestão. Assim como foi tomada a administração indireta aqui através das organizações sociais em Goiás, que na minha opinião foi correta, e na época de Aparecida foi correta, optou-se, num dado momento, por uma administração direta. Isso não é certo nem errado, não é ilegal ou legal. Estou dizendo que isso é uma decisão de cunho de gestão. E hoje eu não tenho informações se isso realmente melhorou ou piorou em Aparecida. Na época que nós estávamos lá, junto com o Cairo, essa marcação acabou com filas históricas, sobretudo na porta do pronto-socorro municipal, que Aparecida, isso fazia parte da cultura da cidade.
Então, eu espero que isso tenha melhorado, sim, com ou sem o teleconsulta. Esse modelo de OS, ele é possível de ser implantado também nos municípios, na saúde básica ou na rede hospitalar dos municípios, como ocorreu ou como está ocorrendo com os hospitais públicos do Estado? Tanto é possível que não é nenhuma invenção de roda. São Paulo, Santa Catarina, Bahia, já existem exemplos em que a saúde básica foi colocada em forma de distrito sanitário sob gestão de uma organização social com resultados fantásticos. O senhor informou que a remarcação eletrônica já está em funcionamento, que não é necessário o paciente ir até o HGG. Então, de que forma é feito? Hoje os pacientes que saem do consultório, né, eles já deixam a sua solicitação de consulta no ato da saída e recebem uma ligação da sua consulta em casa. Então, essa é a logística correta. Por quê? Você não precisa se desgastar para ir marcar uma consulta ou ver se tem uma vaga. Muitos retornos do HGG, aliás, a maioria deles são retornos para 1 ano. O próprio médico, você faz retorno com 1 ano. Então, não é porque não tem a vaga. Só que aí, quando você marca para 1 ano, você acaba esquecendo essa consulta, você acaba perdendo o papel quando a marcação é manual. E um dado interessante. Quando nós tínhamos essa marcação por papel, havia uma perda de quase 50% das consultas. Ou seja, o médico estava lá para atender e metade dos pacientes não vinham, porque o retorno era muito distante. Com a central de relacionamento, com essa inversão da lógica, você pode falar, olha, a sua consulta está chegando, amanhã, você vai vir? Não, eu estou viajando. A gente pode encaixar outro usuário. Entendi. Um outro problema que eu gostaria de conversar com o senhor. Desculpa, sim. Bom, doutor, no auge da crise, as OS elas foram apontadas como uma solução. Justamente por acelerar esse processo de compras diretas, sem precisar passar por aquela burocracia da licitação. E o governo disse, inclusive, que haveria uma economia no final desse processo. Gostaria de saber do senhor, realmente houve essa economia, já que, digamos, algumas OS contrataram funcionários e, mesmo assim, já havia funcionários efetivos, esses funcionários efetivos foram realocados para outros órgãos. Foi possível, já que já havia esse efetivo já estava capacitado para trabalhar nessas unidades, mesmo assim, como foi possível gerar economia? É possível gerar economia em todos os aspectos que você comentou. A questão dos medicamentos e as aquisições, nós temos dados concretos, como eu já até coloquei da UTI, que onde era para fazer 10 leitos, o dinheiro era previsto para 10 leitos. Com o mesmo recurso, a OS, o IDETEC, conseguiu fazer 29, com o mesmo recurso. Quando você vai comprar remédio, a gente detectou, logo na primeira semana, eu vou dar um exemplo que foi contundente, existe um antibiótico, que é a capsofungina, que é caro. A secretaria tinha cotado o preço a mais de R$19 mil, né? Então, e a gente conseguiu comprar isso por menos de 10 e atender o paciente. Então, isso aí é patente, essa economicidade. Ou seja, existe uma prática do mercado de se encarecer os produtos? Isso não tem nenhuma ilegalidade na minha visão. Por quê? O fornecedor entende que vai receber depois de 1 ano, então ele coloca um preço mais alto. Quando ele tem a garantia que vai receber rapidamente, a concorrência volta para o mercado verdadeiro e não o mercado de ilusão, que é esse do público, em que você coloca mais caro para receber depois. Em relação aos funcionários, quando você dá condições para esse funcionário público trabalhar, ele trabalha muito mais. A gente tem o hábito, às vezes, de culpar o funcionário. Funcionário público é isso, funcionário público é aquilo. Pelo contrário, se você der condições para ele trabalha tão ou melhor do que um seletista. No caso da HGG, quantos permaneceram lá? Esse funcionário, doutor? A OS, ela dá uma gratificação ou complementa, faz um complemento do salário do servidor que ela utiliza? Não, isso não é possível. O funcionário efetivo, ele recebe o salário dele como efetivo e é descontado o valor do repasse da OS. Os recursos que o Estado repassa para o IDETEC, para a OS, são suficientes para gerir o hospital, doutor Flávio? Isso é um ponto importante. O cálculo que foi feito para se fomentar essa unidade foi baseado nos anos de 2010, 2011, em que o hospital estava trabalhando abaixo do ponto ideal, né, com uma produção bem aquém. Isso que calculou e permitiu chegar-se a um valor mensal. Hoje, através de uma administração extremamente enxuta, como o IDETEC toca o hospital, a gente consegue manter, sim, inclusive fazer alguns investimentos. A maioria dos itens que nós fizemos, troca da caldeira, reforma de algumas alas e aquisições
de troca dos autoclaves, por exemplo, que são aquisições caras, a gente fez com a economia do repasse e não com dinheiro de investimento. Hoje o repasse do governo é de quanto e quanto é que é a economia no fim do mês? Hoje, o repasse, sem o aditivo da UTI, era em torno de 5 milhões e meio. E com o aditivo da UTI, chegou próximo à casa dos 7 milhões e meio. Mas isso a gente tem que lembrar. Esse valor, mais da metade, é para a folha de pagamento de funcionários efetivos, que não chega para a OS, já vai direto para os funcionários. Foi possível manter muitos funcionários depois que se transformou, depois que o hospital passou a ser gerido pela OS? Nós não fizemos, pelo menos no HGG, nós não tivemos nenhuma caça às bruxas e os funcionários públicos, inclusive, querem ficar no HGG. A gente teve um fato interessante, os funcionários efetivos federais fizeram uma manifestação para permanecer. Doutor Rafael, nós vamos agora para o nosso último bloco comercial. Voltamos já com o doutor Rafael Nakamura, roda de entrevista. Bom, nós chegamos agora ao quarto e último bloco do Roda de Entrevista desta terça-feira, 26 de novembro de 2013, edição 584 do programa que está no seu ano 12. Estamos conversando com o doutor Rafael Nakamura, médico ortopedista, diretor técnico do HGG. Doutor Rafael Nakamura, falamos muito sobre o IDETEC, mas pouca gente sabe o que é o IDETEC, que tem um nome pomposo. E aqui eu estou lendo aqui, ó. Instituto de Desenvolvimento Tecnológico e Humano. Quais são realmente os objetivos, a finalidade e, sobretudo, o seguinte: se trata de uma entidade de direito privado? A organização social é uma entidade de direito privado sem fins lucrativos. Isso é fato. Agora, falando especificamente do IDETEC, que é o Instituto de Desenvolvimento Tecnológico e Humano, que já tem mais de 8 anos de existência, isso é importante. Não é uma OS, não é um instituto que surgiu agora. Ele já tem uma história em Goiás. E o nome, apesar de pomposo, que você colocou, ele se aplica exatamente ao que ele faz. Então, nós temos atuação na área tecnológica, com desenvolvimento de software, desenvolvimento de tecnologias em prol da saúde, como teleconsulta. E humano, nós também temos um trabalho de credenciamento, de gerenciamento da entrega e da sensibilização, da forma de catálogo das pessoas que recebem o programa Minha Casa Minha Vida, que é um trabalho social, em que nós vamos para essas localidades, damos cursos de treinamento para esses moradores, criamos um ambiente que não é, porque não adianta só entregar a casa. Se você entregar a casa e não gerar um ambiente, então o IDETEC tem também um papel importante nisso, além de ações socioambientais. Agora, essa função atual de gestor do HGG é uma atividade nova dentro do campo de trabalho do IDETEC. Na área de saúde, a gestão hospitalar, a experiência está entre os seus membros, coordenadores e diretores. Ela não tinha uma experiência da instituição a nível hospitalar, mas ela já gerenciou um ambulatório médico especializado, um controle e avaliação e o teleconsulta. Certo, então, Rafael, a gente volta e meia ouve se falar que há recursos em várias áreas no país, na educação, na segurança pública e também na saúde. Com essa experiência de gestão de um OS no hospital, no HGG, é possível realmente se ter essa certeza de que a falta de recurso, a falta de dinheiro não é o maior problema e que o maior problema, sobretudo da saúde, é gestão, é falta de gestão? Nós temos um misto, né, de problemas na saúde. Agora, o problema mais grave realmente não é a falta de recurso, eu concordo com você. E isso não é somente nós dois. Nós temos estudiosos que já mostraram isso da saúde pública. Agora, também não existe mágica, né? Se você não aumentar o recurso a longo prazo, nós vivemos recentemente uma discussão se poderíamos investir mais o PIB ou não, e houve uma opção de que não poderia, que a gente fica chocado. Agora, independente se vai ter mais ou não recurso, nós temos que melhorar o que já está sendo utilizado, que é grande. E eu penso que a administração, através de organização social bem fiscalizada, isso é muito importante, porque a fiscalização em cima das OS, ela é primordial para o sucesso. Se ela não for bem gerenciada, uma organização social séria e fiscalizada, está fadada ao fracasso. É claro que o senhor não pode falar, doutor Rafael, das administrações das outras OS, as outras unidades hospitalares. Mas, baseado no sucesso que vem obtendo o IDETEC gerindo o HGG, baseado no CRER, desde que foi criado também com esse modelo de OS, pegando especificamente o IDETEC, a tarefa dele foi mais fácil do que quem pegou o Hugo e o HDT? A gente não pode comparar laranja com banana.
certo? Nós não podemos nunca fazer isso. De modo que não existe tarefa fácil, existe tarefa diferente. E as missões que cada uma dessas OS assumiram são missões completamente diferentes uma das outras e tão ou mais difíceis se forem comparar uma com a outra. Eu penso que o modelo, em relação à sua pergunta, o modelo tem cumprido a sua tarefa. Esse modelo que foi corajosamente colocado em Goiás, porque sofreu duríssimas críticas num primeiro momento, e que agora, o resultado agora não tem como você criticar o bem atendimento à população, ele começa a se consolidar. Mas as dificuldades ainda são muito grandes. E qual foi o grande desafio? O maior desafio em relação ao HGG foi nós transformarmos a cultura que ali existia, de que aquele hospital realmente agora precisa atender a população terciária, colocar ela no seu perfil. Porque por muitos anos, Reinaldo, o hospital atendeu coisas que às vezes não eram do seu perfil ou não atendia. Realmente há o problema do descarte do lixo indevido. A Comurg reclama que o HGG não separa devidamente o lixo comum do lixo hospitalar. Esse é um debate que eu tenho acompanhado, não de forma direta, até porque é uma área que nós temos um gerente de riscos, né, que é um engenheiro ambiental, mas eu tenho acompanhado sim essa situação. Existe uma polêmica, né, de quem é esse lixo, uma vez que a instituição é pública. A legislação fala que a dispensação do lixo é de quem o produz. Isso é o que está na nossa legislação. Agora, se esse ente que produz é público, né, por que não um outro ente público também não pode cuidar desse lixo? Isso é uma discussão técnica de uma área que não é, eu não tenho conhecimento profundo, mas por obrigação tenho que participar, mas eu tenho certeza que, de novo, a busca por solução e não por culpados é que vai solucionar esse problema. Como é que o HGG hoje lida com a questão de infecção hospitalar, doutor Rafael? Nós temos uma comissão de controle de infecção hospitalar, que hoje, inclusive, esse nome tem sido utilizado por algumas áreas de enfermagem mais avançadas, como CCIRAS, né, infecção relacionada à saúde, não infecção hospitalar. Independente da terminologia, hoje a gente tem condições de trabalhar com índices bem abaixo do que já existiu. Isso eu estou falando a nível hospitalar. Quando a gente fala de pacientes que advêm do CAIS, advêm do CIAMES e de outras unidades, a gente tem um prejuízo nesse ponto. Por quê? Nós recebemos pacientes já colonizados ou que foram conduzidos de forma equivocada, de modo que alguns parâmetros hospitalares a gente tem que ponderar que não é um hospital que o paciente vem de casa, é um paciente que vem de outro hospital. Doutor, nós da imprensa estamos acostumados a ver casos e mais casos de pacientes que estão à espera de meses e até anos por cirurgias ortopédicas. E são pacientes que representam gastos aí para o Estado, gastos para a Previdência. Como é que está hoje essa demanda no HGG? Depois que a OS assumiu, já foi possível reduzir essa demanda? Isso é também outro dado assim que ele é substancial e matemático. Nós tínhamos, o Estado tinha uma dificuldade enorme para adquirir e fazer contratos para fornecimento de órteses e próteses, que são os materiais que o ortopedista precisa. Não tem como, na maioria das cirurgias ortopédicas, na maioria esmagadora, você precisa de algum equipamento para você implantar ou utilizar. E são equipamentos que não são baratos. De modo que, com a organização social, nós temos, por exemplo, próteses de joelho, nós estamos fazendo uma média de 3 a 4 próteses por semana. Isso era uma média que, quando dava no mês no passado, já era muito. Tá? Então, isso é um dado substancial. Rafael, se a pessoa beber leite desde o início da vida e praticar exercício físico, ela chegará à velhice sem gastar dinheiro ou ter preocupação com cirurgias ortopédicas? Beber leite e ter hábitos de vida saudável, como você colocou, vai fazer bem a qualquer um de nós. Né? Agora, não são somente isso, até porque nós, na fase adulta, temos que ter outras fontes de cálcio além do leite. Né? E o que acontece, a gente não precisa ter medo do médico, a gente precisa dele, mas que procuremos ele para prevenção. E a prevenção passa não só o fato de ir ao médico, alimentação correta, né? Evitar, sobretudo, vícios, porque hoje nós sabemos que a alimentação industrializada é a mãe de muitas das doenças graves, como cânceres e a osteoporose.
Doutor Rafael, a gente tem percebido aí essa preocupação do governo federal com a falta de médicos no país, com o programa Mais Médicos. Como é que o HGG tem lidado com isso? Ele também tem sido a unidade impactada também com essa falta de profissionais. Como é que vocês têm lidado com essa realidade? A nossa realidade é diferente da atenção básica, porque lá nós não temos médicos da atenção básica. Nós temos médicos especializados e subespecializados. Nós hoje não temos falta de médicos no HGG. Aliás, nós precisamos, inclusive, investir lá numa readequação de uma ou outra equipe, aumentar uma determinada especialidade em detrimento de outra. Em relação ao país, nós sabemos que os médicos estão mal distribuídos em toda a rede. Nós, médicos, precisamos de ter estímulo para ir para essas regiões e o governo entendeu que deveria importar para poder resolver esse problema. O senhor é contra? É contra, sim, senhor. É uma ótima pergunta. Eu respondo ela da seguinte forma. Por que nós não temos que importar promotores? Por quê? Por que as cidades são assistidas por judiciário e Ministério Público? Nós não temos esse problema. Porque existe um plano de carreira no Ministério Público e existe um plano de carreira no judiciário. Então a solução dos Mais Médicos pode ser uma solução até temporária, eu aceito, temporariamente. Mas do jeito que eu estou vendo ela ser construída, que é uma solução a longo prazo, eu acho que não. Nós temos que investir em plano de carreira para que esse médico seja concursado, fique, atenda a população, tenha estabilidade e depois tenha a sua aposentadoria. O modelo está na nossa frente, nós é que não estamos enxergando. Qual é, hoje, ao longo da profissão, a gente aprende que existe em todas as áreas os prós e os contras. O senhor falou muito bem, desde o início do programa, do trabalho que as OS vêm desenvolvendo em Goiás e da mudança que ela vem determinando no sistema de saúde do Estado. Quais são os problemas que as OS enfrentam? O que mais preocupa, por exemplo, o IDETEC hoje aqui em Goiás? Nós temos uma preocupação muito grande com pessoas que ainda resistem ao programa, pessoas, às vezes, que têm ainda uma atuação a nível gerencial, na secretaria. Existe ainda pessoas que são contrárias a isso? Existem pessoas que são contra o modelo. Uhum. Isso vem dificultando muito. Não pessoas a nível diretivo, né? Não é isso que eu estou dizendo, mas existem pessoas do nível municipal que também tem a ver com a relação da rede de saúde pública e que ainda resiste muito ao modelo e encara as organizações sociais como inimigas. E isso tem que ser quebrado. A intenção de todos é que seja feito um bom trabalho. Agora, não é a solução mágica, como a gente havia comentado. É um modelo que precisa ser bem utilizado. Se for bem utilizado, o sucesso é garantido. A crítica também de que a Secretaria de Educação, de Saúde, acaba sendo um pouco omissa e deixa a gestão por conta, então, só da OS. Isso não é verdade, doutor Nakamura? Existe, de fato, então, um modelo de gestão compartilhado? Como é que isso funciona na prática? Essa questão da omissão da Secretaria em relação ao HGG, de forma alguma, nós não observamos isso. Pelo contrário, há sempre uma procura, uma necessidade sempre da gente estar trabalhando em conjunto. Agora, se houver essa dissociação que você comentou, e em outros lugares do Brasil, que eu já participei, não da forma da administração, mas através de conhecimento e buscando conhecimento, quando há essa dissociação, o prejuízo para a população é sempre grande. O senhor tem duas visões, então, sobre a OS. Uma, por ser médico, está na ponta do sistema. Na outra, por ser diretor técnico, administrador, na outra ponta. Como é que é possível traçar um paralelo aí entre elas? Eu considero assim, eu não tenho duas opiniões. Eu teria duas visões de um problema, de uma situação, de uma solução. Nas duas posições que eu enxergar essa saída, ela é positiva neste momento. Por quê? Está comprovado que a administração direta não consegue dar a assistência devida devido aos gargalos administrativos. Nós temos que investir nesse modelo. Se vai dar certo, depende do uso dele. Recentemente, num debate, me perguntaram se a administração de OS é boa ou ruim, na minha opinião. Eu respondi da mesma forma que uma outra pessoa que a gente tem que dar atenção. Perguntaram para o Albert Einstein se a energia nuclear era boa ou ruim. Ele falou, depende. Depende de quem fez a bomba atômica, aí ela é ruim. E depende de quem criou também, por exemplo, a radioterapia, que cura câncer. Então, se alguma coisa é mal utilizada, nós não podemos atacar o objeto. Nós temos que atacar quem usou ela mal. A cirurgia de obesidade já foi um tabu contra a obesidade, aliás.
Hoje ainda é um pouco, eu sei que o HGG, por exemplo, fez alguns mutirões lá e conseguiu, de uma filha imensa, conseguiu dar um tratamento e deu um atendimento razoável, mas em alguns casos, não digo em todos, mas na maior parte dos casos, as pessoas depois adquirem outros problemas. Qual que é o mistério, doutor Rafael? E esse é um ponto, Reinaldo, por isso que o tratamento da cirurgia de obesidade não é cirurgia da obesidade, ele é um programa de combate e cirurgia da obesidade. Por quê? A cirurgia bariátrica, que é tão divulgada e às vezes desejada, é a última etapa dessa tarefa. Sim. A gente tem que tentar primeiro métodos não invasivos, terapias alternativas. Inclusive um processo de educação alimentar. Claro. E existem pacientes que, de tão obesos que estão, não podem nem ser operados. Recentemente nós tivemos um caso, que foi divulgado pela mídia, em que a paciente tinha um índice de massa corporal que, se operada, ela poderia virar óbito de tão acima que ela estava. Então, nós temos que trabalhar sempre em metodologias alternativas. E isso o poder público é deficiente. Academias de saúde, spas públicos, isso não é uma realidade no estado de Goiás e no Brasil também, tem muito poucos disso. E a gente precisava avançar nisso para que não tivéssemos tantos casos de cirurgias bariátricas para operar. E ainda agora vem o último fantasma para quem está pretendendo fazer um tratamento desse, que é a mulher portadora de massa corporal muito grande, muito além do IMC natural, nela não funciona a pílula do dia seguinte. Pesquisa norte-americana está nos jornais de hoje. Quer dizer, mais um drama para quem está convivendo aí com o problema da obesidade, que é gravíssimo, até porque ele degenera em várias outras comorbidades, etc. E a questão do medicamento do idoso é como você comentou, não funciona porque o medicamento, ele precisa, se ele tiver uma massa corporal muito grande, ele se dissipa e você perde a concentração. Ele não faz a função. Não faz o efeito, porque o efeito é atingido através de uma concentração plásmica mínima, né? Mas assim, isso talvez seja o problema menor, Reinaldo, de um paciente obeso no Brasil, né? Porque ele tem problemas emocionais que até vai diminuir a sua libido, ele tem problemas cardíacos que vai levar a hipertensão, ele tem problemas endocrinológicos que vai levar a insulina. E o diabetes, né? E o diabetes. Problemas de circulação que geram as caras e problemas até de amputação. Então, é um drama. E não é um problema de saúde pública, que tem que ser combatido desde a infância. Bom, falando em saúde pública, falando no gestor brilhante que o senhor é, como eu tenho ainda 45 segundos, eu destinei para a sua mensagem final, sobretudo nisso, que nós temos que focar o ser humano. A saúde pública, Reinaldo, precisa ser tratada com mais técnica, isso é o que eu queria deixar, aproveitar essa possibilidade aqui com você, que a gente precisa investir muita energia em técnica e em solução na saúde. E a gente percebe que, às vezes, as decisões da saúde pública são influenciadas por não técnicos e uma influência que, às vezes, é negativa, essa influência externa. E isso é um problema. Ok, doutor Rafael Nakamura, parabéns pelo seu trabalho, sucesso na sua vida, um jovem médico e tão já bem sucedido. Agradeço muito a participação aqui dos queridos colegas, a Gabriela Louredo, Alex Atanásio, Fábio Maurício, Charles Daniel. Este programa tem produção e coordenação a cargo de Norma Leite e Ana Lúcia Pereira. Obrigado pela audiência qualificada de sempre e até a semana que vem.